Bismillahirrahmanirrahim. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por alguns minutos que temos para ouvir as palavras de Allah e as palavras de Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam. Semana passada estávamos a contar que no ano 3 da Hijri, Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam esteve a enfrentar pela segunda vez os Quraishitas na montanha de Uhud. E tínhamos também chamado que a primeira parte desta batalha, que foi o que ocorreu de manhã, num sábado de manhã, correu bastante bem, porque Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam tinha pensado, com a ajuda de Allah, como restringir as tropas num corredor entre duas montanhas e pôs sensivelmente 50 a 70 homens em cima daquela que seria considerada, ainda hoje é conhecida como Jabal al-Rumah, a montanha, a colina dos arqueiros. E então aquilo, quando começou a correr bem, chegou uma altura em que estes 70 homens estão a ver de cima que todo o mundo está o exército de Quraishita já se foi embora, fugiu, abrigou-se para trás e os muçulmanos estão agora a recolher todos os despojos. Naquele momento, no ano 3, a regra dos despojos não tinha sido finalizada. Mais tarde irá ser finalizada quando Allah envia um ayat: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Isto é a última ordem que há de vir, mais tarde, em que todos os despojos de guerra, isto é uma lei militar, isto é uma lei para o exército, tudo que realmente é recolhido no final de uma batalha é dividido em 5 partes. Uma parte é dada para Allah e Rasul sallallahu alaihi wasallam, em outras palavras, ao Estado, para a parte social, para os pobres, e o resto é dividido, as 4 partes é dividida entre os guerreiros. Não interessa quem foi quem. Sim, havia também aberturas que, se um homem fosse indicado para uma missão especial dentro do campo de batalha, ele poderia ficar com, e se ele realmente conseguisse eliminar estrategicamente algumas pessoas, porque ali havia os porta-estandardes, depois havia alguns comandantes grandes, que se fossem eliminados ajudava a acabar a batalha mais rápido e poupava-se muitas mortes. Às vezes também podia haver esse tipo de situações em que um indivíduo específico seria enviado para uma missão específica e ficava também com a parte que lhe coubesse. Mas naquele momento não havia isso. Estamos no início do Islã. Naquele momento todo o mundo, o que apanhou, apanhou, quem apanhou, apanhou, quem não apanhasse, apanhasse. E o que é que eles iam buscar normalmente? Armas. Porque todas as armas vinham de fora. Os árabes não eram grandes ferreiros nisso. Tudo que vinha de fora, a nível de armamento, vinha dos persas. E era caro. Depois, tendas. As tendas vinham todas de fora, era tudo produto importado. Que vinha também da Pérsia, do Levante e tudo mais. Eram coisas caras. Camelos, naturalmente, é caro. Então, esse tipo de situações, cada um foi buscar aquilo que realmente interessava buscar. Porque os outros já tinham sido embora. Só que na parte de trás, na montanha de Uhud, ainda Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, juntamente com vários homens, ainda estão estacionados lá. Porque o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse: isto é muito bom. Quando as coisas não correm demasiado bem, é porque alguma coisa vai correr mal. Não é? Quando a tua equipa está a ganhar 3-0 nos primeiros 10 minutos, você começa a sentir que isso vai correr mal. Porque está demasiado fácil. E então ele estava à espera, ele não deu ordens para avançar ainda. Nomeadamente os arqueiros. Então os arqueiros começam a ver, e o próprio Corão Majid Allah diz, fala sobre isso, que quando nós demos a vitória a vocês, e vocês começaram a discutir, وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, e começaram realmente a discutir
pá, eu acho que a gente já pode descer. E outros disseram, não, eu acho que vocês não devem descer. Outros disseram, não, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, só quando eu mandar pessoal é que vocês deixam. E os outros disseram, não, mas isso é em caso de derrota. Está ganho, todo mundo já está a comer e tudo. E então começou a haver ali uma discussão e no fim, todos desceram, menos 10 homens ficaram lá em cima. Abdullah bin Jubair, radiyallahu anhu, foi um deles que disse, não vão embaixo. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse, não, vocês não deixam ainda. Ele vai dar ordens. E, epá, este despojo, alguma coisa também há de ir para nós. E eles disseram, não, vamos descer. E desceram. Ao descer, o que é que acontece? Do outro lado da colina, Sayyidina Hazrat Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, que estava na ala direita do exército, vê isso. E ele era guerreiro, tinha 20 e tal anos ainda, um jovem, mas tinha visão de militar. E muitas vezes os militares têm que ir para trás para depois voltar a atacar. Às vezes na vida nós temos que ir um bocadinho para trás. Ir para trás não quer dizer que já acabou. Às vezes nós, na nossa vida, nós temos que dar 2, 3 passos para trás e para depois voltar a começar uma vida melhor. Khalid bin Walid vê que está a olhar para trás e está a ver, e de repente ele nota que uma série de indivíduos que estavam ali, em cima daquela colina, por causa deles nós não conseguíamos passar, agora são só alguns que estão lá. Portanto, é mais fácil nós podermos contornar já esta colina. É isso que ele faz. Ele pega 150 homens com ele e contorna a colina por baixo de um canal perto daquele monte, de uma maneira, ele passa por um canal onde normalmente quando chovia ficava cheio de água e consegue contornar aquela pequena montanha e de repente, do nada, num espaço de 20 minutos, ele entra por dentro, contorna e de repente tu tens montanha do Uhud, o acampamento de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, já tem 150 homens de Khalid bin Walid no meio e tens o resto dos muçulmanos a recolherem os despojos da guerra. Como devem calcular, eles foram apanhados. E só não seriam apanhados, o Corão Majid até diz, istus'iduna wa la talwuna ala ahadin والرسول يدعوكم في أخراكم. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, o primeiro homem a ver isso acontecer. E grita que cuidado, olha quem veio atrás. Aconteceu aquilo que ele mais temia. Aliás, ele teve um sonho em que neste sonho ele viu, primeiro, um cabrito foi degolado e depois caiu tudo em cima. E o cabrito a ser degolado era aquele homem que foi morto logo no início da batalha. E depois, o que iria acontecer a seguir era a chacina total que ia acontecer com... Valeu o que ele chamou de trás, e isso fez com que as pessoas olhassem para trás e não fossem apanhadas de costas. Porque senão, se calhar, as baixas seriam muito maiores. No entanto, o facto de eles, a maior parte daquele exército, já estar sem armamento, relaxado, de costas, fez com que Khalid bin Walid conseguisse entrar com os seus homens e a chacina foi total. Morreram mais de 70 a 80 sahabi, morreram naquela guerra. Depois há casos também, o caos foi tão grande. E depois outra coisa, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ao ter gritado de longe, também mostrou onde é que eles estavam, porque eles estavam escondidos. E isto fez com que um exército, já eles como começam a ver dali de trás Abu Sufyan e Ikrima, quando veem que já mudou, eles começam a atacar também de um lado e eles viram que afinal o profeta sallallahu alaihi wasallam, o comandante, está ali sentado naquela montanha. Eles também vão atacar iriam atacar também aquela montanha e nisso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam iria ficar ferido. Foi quase a única altura que podemos dizer que Abd sallallahu alaihi wasallam ficou ferido, perdeu 2 dentes naquele dia devido aos ataques que... Meus queridos, as pessoas estão lá fora, eu peço para irem entrando, por favor, não ficam na conversa. E então ele foi ferido e podemos dizer que esta derrota acaba por ser a única derrota
que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tem durante a sua vida e que os Sahaba e Kiram radiallahu anhum também têm até a guerra civil que vai acontecer no tempo de Sayyidina Ali radiallahu anhu, naquela guerra civil onde vai haver dois lados da mesma cor. Ali naturalmente vai haver uma derrota, mas tirando isso, esta seria a única derrota. O caos foi tão grande que Hadith conta que havia um homem chamado Hussein bin Jabir al-Yamani. Era um senhor, um sahabi, que vivia em Makkah Mukarrama. E em Makkah Mukarrama ele tinha cometido, antes do Islã, tinha cometido um assassino. Ele tinha morto alguém. Ele fugiu. Ele tinha a cabeça prega. E quando realmente fugiu, ele foi parar a Yemen. E como sabe, Yemen tem uma ligação, tem uma certa ligação também com o povo de Medina Munawara. Ele acabou por fazer um acordo com os Yemenitas, por isso é que ele é conhecido como Al-Yamani. E mais tarde ele converte-se em Medina Munawara. Curioso é que Nabi Karim, ele perguntou uma vez ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que, Ya Rasulallah, eu sou Muhajir ou eu sou Ansar? Porque eu sou de Makkah Mukarrama, mas eu converti-me em Medina Munawara. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que você é os dois. Você é Muhajir e Ansari ao mesmo tempo. Quando ele tinha um filho chamado Huzaifa radiallahu anhu. Huzaifa radiallahu anhu foi conhecido como o confidente de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, tudo que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam descobria, havia coisas que ele dizia às pessoas, mas havia coisas que ele confidenciava só com Huzaifa. Uma vez Hazrat Umar radiallahu ta'ala até disse que Huzaifa, diz uma coisa, como é que eu vou, o que é que vai acontecer comigo? Diz lá. Então Huzaifa naturalmente não podia dizer, né? Só que ele disse, você é um bom homem. Ele disse, você é um bom homem, você não se preocupe, você é um bom homem. Sim, mas o que é que vai acontecer comigo? Você é um bom homem. Eu não posso contar mais do que isso. Ele sabia essas coisas todas, porque Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam tinha dito. Na batalha de Badr, esses dois, pai e filho, estão a ir para Medina Munawara, quando são interceptados pelos Quraishitas na altura. E os Quraishitas até dizem que nós vamos deixar vocês irem embora, mas com uma condição. Vocês não podem lutar contra nós, no Badr. E eles disseram, está bem. Quando chegaram a Medina Munawara, viram que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam já tinha ido para Badr. Foram até Badr. E contaram esta história. Abd sallallahu alaihi wasallam disse, olha, vocês cumpriram. E é uma promessa halal, não é uma promessa haram. Voltam para casa, eu não quero que vocês lutem. Palavra é palavra. Se você cumpriu uma coisa, você cumpre com a sua palavra. Mesmo que a gente vai perder. São dois homens que a gente podia ter connosco. Mas, cumprimento da palavra é palavra. Se você não tem palavra, você não... Eles lá que foram subir. No ano a seguir, o filho foi, Huzaifa. Mas o pai já estava muito velho. O pai ficou em casa. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse, você fica em casa. Com mais outro senhor, vocês ficam com as mulheres e tudo em Medina Munawara, não precisam vir aqui. O que é que já? Vocês estão velhos. Não vai ser um problema para nós. Só que este senhor disse que, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam não proibiu. Tá, vamos lá, há morrer e há viver. Se tivermos que morrer hoje, morremos ali na batalha. E eles chegaram aqui sentados sem fazer nada. Lá foram os dois. Pior é, eles chegam quando? Eles chegam na pior parte da batalha, que é na altura em que Khalid entrou e interceptou o exército. Metade do exército está daquele lado e metade do exército está aqui. O que é que acontece? Há um caos enorme. E quando há um caos enorme, este grupo aqui reagrupa-se e vai para a frente lutar com Khalid. Esses dois, principalmente o pai de Huzaifa, coitado, está ali no meio e ninguém sabe que ele é quem. Só o filho. Vocês já viram? O filho vê isso, Huzaifa vê isso e ele está a gritar que vocês não matam ele porque este é meu pai. Só que eles foram por cima e acabaram de matar. O filho ficou de tal maneira magoado com essa situação, mas não disse nada. Mais tarde, os sahabi, depois da guerra, disseram, desculpa, a gente não sabia que era teu pai. Nós não conhecíamos ele. Naquele caos, a gente pensou que ele estava com eles. E a gente, pum! Huzaifa radiallahu anhu, não. Sabe, é nessas alturas que Allah escolhe os melhores. Isto não é um pote, isto não é um sorteio que, este vai ser profeta, este vai ser sahabi. Não.
Há coisas na vida que nós fazemos, há escolhas que nós fazemos com o qual Allah escolhe-nos para um. Huzaifa, neste momento, ficou calado. Não disse nada. Ele podia ter ficado extremamente irritado. Vocês mataram o meu pai, esses burros não sabem que este era meu pai. E nem foi o inimigo que o matou, foram vocês mesmo, sem saber, passaram em cima por ele. Ele podia ter ido embora, e ele teria direito para ir embora. Ele podia ter abandonado as fileiras. Ele podia ter dito, olha, eu já não quero mais falar com vocês. Meu pai morreu por causa disso. Calou-se. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam mais tarde arranja o resgate, porque isso foi uma morte de homicídio involuntário. E normalmente o resgate é 100 camelos. Arranjou este dinheiro, entregou ele. Ele levou este dinheiro e foi entregar na caridade. Disse que eu não quero esse dinheiro. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gostou tanto desta atitude que ele teve e esta maneira que ele segurou, que disse, a partir de hoje tu és meu confidente. Porque um confidente não fala, tu hoje calaste. Às vezes, ficar calado é uma arte. E às vezes, ficar calado, o homem... Hoje em dia, a coisa mais difícil não é falar. A gente fala muito, como eu. Falamos. Hoje em dia, a arte é ficar calado. O homem ficou calado, inshallah, a Jannah vai ser dele. Porque quanto menos falares, mais rápido, inshallah, chegarás a Jannah. Este homem, seria escolhido porque ele mostrou ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, uma capacidade extraordinária de aguentar com um problema e de seguir para a frente. Daí até o fim da vida dele, todos os segredos que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam tinha e que realmente não queria publicamente dizer, dizia sempre a Huzaifa radiyallahu anhu. Daqui para a frente, os muçulmanos têm muitas baixas, e uma das grandes baixas que vai acontecer nesta batalha é o martírio de Sayyidina Hamza radiyallahu anhu. Inshallah, passamos a dizer wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.